Beleza. Vamos adiante, então. Bom, falamos aí, montamos uma... Professor, não entendi muito bem, desculpa. Teria como retornar só um pouco o que o senhor falou novamente, por gentileza? Claro, claro. Então, então vamos supor, eu estava lá com o exemplo da minha namorada. Então, a entrada de energia estava aqui, né, chegava aqui nesse ponto aqui, e o consumo dela, a carga dela, estava aqui, ó, tipo a 30 metros de distância. Né? Então, estava a 30 metros de distância. O que acontecia? Então, tinha dois fios que levavam lá na minha carga, etc. Aí, quando o motor dela, da máquina de lavar dela, virava, a corrente aqui nesse fio aumentava, né? Então eu tinha uma corrente aqui muito alta, e aí, consequentemente, eu tinha uma queda de tensão aqui devido à perda, né? Então, o que é a tensão aqui nesse fio? A tensão nesse fio é o quê? É a resistência do fio vezes a corrente. Então, aumentou a corrente, aumenta a tensão no fio. Só que quando você aumenta a tensão no fio, o que acontece? A tensão que chega aqui na máquina, ela fica pequenininha. Tudo bem? Então, Ameaça nuclear. Entendi. como é que eu reduzi isso aqui? Né? Eu reduzi fazendo com que a resistência ficasse baixa. Como é que eu diminui essa resistência? Eu comprei fios de bitola maior. Então lá antes tinha fio 6 milímetros quadrados, eu fui lá e coloquei fio de 10 milímetros quadrados. Aí a resistência baixou e, consequentemente, né, a minha tensão de perda também baixava. Aí quando a gente fala, por exemplo, da usina, né, então eu tenho lá Itaipu, né, e tem aqui o outro lado que é São Roque. Né? Daqui para cá eu tenho o quê? Sei lá, não sei, mas eu vou chutar. Ó, tem 600 quilômetros chutado, tá? Não sei quanto tem, não. Depois vocês olham lá. Mas a linha tinha 600 quilômetros. Como é que eu vou transmitir aqui 600 quilômetros de cabo, né? Sem ter o perda ou com a perda sendo minimizada? Se eu colocar aquele cabo 10 ali, puta, não vai dar, porque esse cabo aqui vai ter que ficar muito grossão. O cabo 10 não vai conseguir, né? Ele foi bom aqui para os meus 30 metros, mas para 600 quilômetros não vai dar. Então, qual que é a técnica? A minha potência, né? Porque eu vou transmitir potência. Potência, ela é tensão vezes corrente. Tensão vezes corrente é potência. Ora, se para mim determinar uma determinada potência, como é o produto, qual que é a ideia, então? A ideia, a minha perda está localizada onde? A minha perda está localizada aqui no I. E quando esse I sobe, a tensão de queda na linha sobe. Então, se eu diminuir o I, eu tenho que automaticamente aumentar o V. Qual que é a técnica? Você aumenta o V, né? Para quê? Para que a sua potência fique constante. Beleza? Professor, Oi. hoje dá muito problema nos chuveiros novos, né? Chuveiro com potência alta, né? Fiação não aguenta. Exato. Porque, olha, por exemplo, o padrão de chuveiro, sim, o padrão, quando a gente vai calcular a demanda, é 4.400 watts. Então, na hora que você calcular a demanda, tipo, vou calcular a entrada de energia lá da sua casa. Como que eu vou calcular o chuveiro? Vou colocar o chuveiro como sendo uma carga de 4.400. Só que se eu colocar na prática, eu tenho chuveiro hoje 7.000 watts, 8.000 watts, tranquilo. Então o cliente tem que falar, o que você vai comprar para colocar no seu chuveiro aí? Eu vou comprar um chuveiro aqui de 7.000 watts, por exemplo. Isso eu já parto aqui para cliente, eu já parto de 7.000 watts, no mínimo. Né? Então eu já faço um cálculo para circuito de chuveiro partindo ele 7.000 watts. Para quê? Para você poder calcular uma bitola boa, etc. E ele não queimar. Se você coloca, vamos supor que eu faço o cálculo de 4.000.
vai estar um fio pequeno, disjuntor pequeno. Na hora que você ligar o de 7.000, praticamente o dobro de potência. Então, o dobro de corrente vai ali. Consequentemente, o fio não vai aguentar. Ele queima, o disjuntor vai ficar caindo. Entendeu? Tranquilo? É isso mesmo. É muito disso. O pessoal só olha o modelo, não olha a voltagem, né? Aí potência. Potência. É, potência. Potência. Em alguns locais, tal, você tem tensões de 110, né? Então, mas dá problema aí no chuveiro. Eu fui para Minas uma vez, a pessoa que me recebeu lá tinha um chuveiro em 110. Meu, que frio que eu passei. Lá em Minas, hein? Bom, vamos lá. Tudo bem? Beleza? Então, ó, o que acontece é o seguinte, né? Então, mesmo tendo esse valor de tensão de pico, etc., se você pegar o voltímetro, né? Se você pegar o multímetro, se você pegar um osciloscópio, colocar na rede elétrica, você medir lá, você vai ter uma senoide desse tipo aqui, tal. E o pico dela, o valor de pico dela, não é 110 e também não é 220. Então, se você colocar em 110 ou 220, o valor de pico dela não é esse. O valor de pico dela é outro, né? Então, o que acontece? O que a gente fala aí? A gente tem um conhecimento aí, a gente tem algumas definições aí que a gente trabalha, né? Então, qual que é o primeiro? É o valor de pico a pico. Né? Então, obviamente que o valor de pico a pico ele é o quê? Deixa eu apagar um pouquinho desse negócio aqui. Cadê o apagador? Só para a gente. Enquanto o senhor apaga aí, isso que eu ia perguntar, tomando como padrão aí uma corrente 110, qual que é o pico, né? E tomando como padrão aí uma tensão 220, qual que seria o pico aí, para ter um exemplo mais mensurável assim na cabeça. Vamos pegar aqui que a gente vai fazer conta com isso, que eu acho que é melhor para a gente poder trabalhar, né, esse caso aqui, que a gente já usa isso como exemplo, que é o que a gente vai né, o que a gente vai obter realmente, né, a partir do exemplo que a gente vê nesses cálculos aqui, tá? Acho que é o melhor. Então, ó, o que acontece? O valor de pico a pico, ele vai ser 2 vezes o valor de pico. Então, isso é mais ou menos óbvio. Por quê? Se eu tenho o valor de pico aqui, vamos supor, o valor de pico aqui a gente colocou lá no nosso exemplo 3. O valor de pico a pico é o valor que vem deste ponto até este ponto aqui. Ora, eu tenho um pico positivo, outro pico negativo. O valor de pico a pico, é justamente o valor que vem do ponto superior ao ponto inferior. Então, é o dobro do valor de pico. Tudo bem? Então, é uma colocação aí que a gente utiliza aí bastante. Tá? O valor de pico a pico. Tá? O valor de pico a pico. Então, o pessoal costuma trabalhar isso aí, costuma colocar isso aí. O valor médio. O valor médio é mais ou menos o seguinte, ó. Você pega esse cara aqui, né, e faz realmente, você faz a média dele. Ou seja, você vem lá, vê o quanto, né, qual que é a área que tem aqui embaixo, embaixo dessa curva, e depois você vê a área que você tem aqui embaixo dessa curva. Tá? Obviamente, como essa área aqui ela é positiva e essa área aqui é negativa, na senoide elas são iguais. Então, quando você junta uma com a outra, o valor médio, né, dá zero. Isso a gente vai usar mais para frente, tá bom? O que a gente tem, né? O que é que a gente tem lá, né? É esse cara aqui, ó. A gente chama de XRMS ou X eficaz. Então, o valor eficaz dela. O que é o valor eficaz? O valor eficaz é o valor de pico dividido por
raiz de 2. Tá? Então, ó, esse é o valor eficaz. E o valor eficaz é justamente o valor que a gente tem, esses valores padrão. Ah, eu quero um valor de 110. Então, o valor RMS é o valor padrão. 110. Então, de pico, você consegue calcular aqui. Ó. O que acontece? O meu valor de pico, então, é raiz de 2 vezes esse valor RMS aqui, esse valor eficaz. Tá? O que é RMS? O que a gente faz para ter esse valor eficaz aqui? Tá? O RMS é Roted Mean Square. Roted Mean Square. Então, é a média da raiz quadrada do meu sinal elevado ao quadrado. Então, o que ele faz? Ele eleva o sinal ao quadrado. Ele pega esse sinal aqui de senoidal, eleva ao quadrado. Quando você eleva o sinal ao quadrado, tudo fica positivo. Né? Então, ele não considera essa parte negativa aqui. Ele fica, por quê? Porque quando você eleva ao quadrado, ele vai para a parte de cima. Né? E aí, depois ele tira a raiz quadrada de novo. Ou seja, ele vai lá e faz a média desse valor. Tá? Então, esse valor aqui é justamente o valor que é o valor que realmente, por exemplo, quando eu coloco numa lâmpada 110, eu vou fazer a cálculo de potência nela, apesar do meu sinal estar oscilando, esse valor eficaz é o valor que me vale para me calcular a potência. Então, a gente fala assim, na definição de valor eficaz, é o valor em corrente contínua. Então, o valor eficaz é um valor em corrente contínua que vai produzir o mesmo efeito Joule dessa tensão senoidal. Percebe? Então, o que é produzir o efeito Joule? Então, vamos supor que você pega esse cara aqui e joga numa resistência. Ela vai esquentar um tanto. Então, o efeito Joule é aquecimento. Tá? Então, você vai colocar senoidal e vai... Né? Mas o que acontece? Isso aqui está mudando, né, a todo instante. Isso não para. Como é que eu sei um valor que seria equivalente? O valor equivalente é justamente esse cara, o RMS. Então, é o mesmo que eu colocar uma bateria, corrente contínua e medir a potência dela. Medir a potência dessa, eles têm que dar a mesma coisa. Tá? Essa é a definição, então, de valor eficaz. Tá? É um valor em corrente contínua que produz o mesmo efeito Joule do seu sinal variável. Do seu sinal variável. Tá bom? Então, o que a gente tem lá? Então, no caso aí, vamos supor que eu tenho uma tensão aí, né? Então, vamos usar esse cara aqui, ó. Então, vou trabalhar meu 110. Então, meu valor RMS ou valor eficaz, então são sinônimos. Né? RMS é igual a valor eficaz. É a mesma coisa, né? Falei aí um, falei outro, é a mesma coisa. Então, meu valor eficaz é 110 volts. Né? Eu estou trabalhando com 110 volts, que é a minha rede. Então, qual que é a minha pergunta? Eu quero saber lá qual que é o meu valor de pico. Quanto que é o meu valor de pico? Essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta. Dei lá o valor, 110, tá? Quanto que é o meu valor de pico? Então, ó, eu sei que, então, o meu valor RMS é igual ao valor de pico vezes raiz de 2. Tá? Então, a tensão RMS é igual à tensão de pico, que é o que eu quero saber, sobre a raiz de 2. Eu sei esse cara aqui. Então, esse cara aqui eu sei que é 110 volts. Né? Então, isso aqui é 110 volts. Daí, o que acontece? Se eu separar a tensão de pico, o que acontece? O raiz de 2 que está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 110 vezes raiz de 2. A tensão de pico, né, do meu sistema aí é calculadora. Né? Então, vou colocar lá onde ele está aqui. 110 entra 2 vezes raiz quadrada, está lá 1,41
vezes 155,6 volts aí, tá? Aproximadamente. Beleza? Descobrimos aí então? Professor, mas nesse caso aí, a gente sabe que tem algumas variáveis, né? Raio, vamos falar assim, no caso de alguma área que o pessoal acaba roubando energia, Sim. pode modificar essa variável aí, Então, o que acontece? O valor 110, ou o valor 127, hoje aqui em São Paulo a gente usa 127, tá? Ele é um valor, como é que se fala? É o valor padrão. Só que eu tenho variações que são aceitáveis. Tá bom? Então, você tem que aceitar essas variações aí, porque né, é o que você tem muito problema, justamente esse que você falou. Então, por exemplo, caiu um raio próximo, ele vai induzir um pico. Esse pico, obviamente, ele não entra nessa relação aí de tensão aceitável. Tá? É um ruído no seu sistema que foi um raio. Tá bom? Para esse ruído, você coloca lá na sua casa um carinha chamado DPS. Vou colocar aqui, ó. DPS. Então, lá na sua casa, você coloca um DPS, que é um dispositivo protetor de surto. Ele é justamente para esses casos aí de raio e tal, entendeu? Agora, quais são as variações que você tem? Por exemplo, se o seu vizinho ligar uma maquita, por exemplo, ou ligar um chuveiro, a sua tensão pode cair. Entendeu? Então, isso é muito... Depende da carga que está ali na sua linha. Bom, o sistema é projetado, é planejado, etc., para uma tensão padrão de 110 ou 220. Tá? Só que conforme as cargas que você vai pendurando, essa tensão pode cair justamente em função daquela perda. Ok? eu entendi, professor. Assim, eu fiz a pergunta porque aqui onde eu moro, assim, há um tempo atrás, tinha muito disso aí, né? Vamos falar assim, dentro na rua, se contar 10 casas, 2 pagavam energia, 8 não pagavam. Aí montaram aqui um sistema agora que é o antifurto, onde o relógio principal fica em cima do poste. É como se fosse o funcionamento do telefone. Não sei, não tem o nosso relógio, mas é só um demonstrativo para mostrar o que a gente gastou. Mas o principal fica no poste, que é o famoso antifurto que eles montaram aqui. E depois que montaram isso aí, a gente percebeu que parou essas quedas de energia que tinha antigamente. Ah, não, mas é isso mesmo. Né? Porque que acontece? Quando você... a Enel, né? A Enel, ela é uma distribuidora de energia. Tá? Então, ela é distribuidora. Então, ela recebe da empresa que transmite energia. Então, ó, eu tenho lá uma geradora, a Itaipu Binacional, ela é geração de energia, ela faz geração. O negócio dela é gerar energia. Bom, aí eu tenho a linha de transmissão. Quem que cuida da linha de transmissão? Por exemplo, no caso do exemplo da Binacional, é Furnas. Tá? Então, ela tem lá qual é a responsabilidade dela? A linha de transmissão. E também as subestações, essas coisas aqui. Aí, Furnas entrega aqui em São Paulo, por exemplo, para a Enel. E a Enel vai fazer o quê? Ela vai distribuir a energia para os consumidores. Bom, então, basicamente é isso. Geração, transmissão e distribuição de energia. Bom, a Enel, ela tem um problema grande, né? Toda
toda distribuidora tem um problema grande referente a furto. Por quê? Furto é uma energia que você, teoricamente, não está contabilizando. E você, para ter um sistema ok, tudo é calculado, tudo é projetado. De repente, o cara vai lá e te pendura um negócio, né? Indicador de onda inteira ajuda? Não. Nesse caso, não. Né? Mas ele vai te sair fora do projeto. Né? Sair fora do projeto. Entendeu? Então você não consegue mais suprir aquela energia para determinado consumidor. Um problema muito grande, por exemplo, é o pessoal que está no final da linha. Quanto mais no final da linha você tiver, pior é. Porque você vai receber toda a variação do pessoal que está na sua frente. Então, o que é final de linha? Por exemplo, eu tenho um transformador, esse transformador vai alimentar vários consumidores. Aí o último consumidor, aquele que está mais longe do transformador, é aquele que vai sentir mais essa variação. Entendeu? Quanto mais longe, pior é.